gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Oi, gente, aqui é a Lai, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje a gente vai fazer, eu acho que a gente poderia te chamar de reviews avulsas. Basicamente a gente vai comentar sobre umas leituras que a gente veio fazendo sem ser as fixas do podcast, que a gente faz, né, meio que como um clube do livro, geralmente, mas essas aqui a gente fez por, né, livre espontânea vontade. Então, anteriormente a gente teve essa conversa sobre querer ter um espaço para comentar outras coisas que a gente vem lendo, e esse episódio é basicamente sobre isso, sobre essas outras coisas que a gente vem consumindo fora da nossa to be reads, né? Então, esse livro que a gente leu a sinopse dele, num desses episódios que a gente faz de julgar livro pela sinopse, eu não vou lembrar qual que mas assista, vocês podem ouvir todos, que vocês vão descobrir qual que é O Rei da Ira, da Ana Huang, que é de uma série de livros, Reis do Pecado. Eu não sei quantos já saíram aqui em português, e pelo que eu vi já tinha uns 3, mas isso foi no começo do ano, então talvez já tenha mais, não sei. É, Quando a gente leu a sinopse, eu fiquei curiosa, né, por causa da sinopse, porque eu gosto muito de livro com casamento por contrato, casamento por conveniência, proximidade forçada. Eu gosto muito dessas tropes juntas. E eu pensei que era promissor, né? E aí eu peguei pra ler, eu demorei pra pegar pra ler, na verdade, porque eu acabei esquecendo. E aí eu peguei pra ler ele não é pequeno, ele tem quase 500 páginas, também por isso que eu demorei a ler. É, e aí E aí que eu achei muito sem graça, resumindo. Eu achei que, sei lá, porque fazendo um resumo assim do plot rapidamente. Essa é uma review, mas não é bem uma review, tá, gente? Então eu não vou entrar muito em detalhes. Mas assim, um resumo assim do plot. Tem esse cara que é o CEO, né? O famoso CEO arrogante, controlador, todo aquele clichêzão, né? Que as pessoas amam, faz sucesso. É, E tem essa protagonista aqui, que é uma menina meio sonsa, é, ela tá ali, não consegue fazer o que quer, porque os pais dela são novos ricos, né? Eles são de Nova York, eles são novos ricos. Se você não tá ligado, as pessoas ricas de verdade, elas não gostam de novos ricos. Rico de verdade só gosta de rico. Então eles têm ali toda essa situação ali, que inclusive eu acho que eles poderiam ter aprofundado nesse livro, porque são quase 500 páginas. Eu não sei porque que ela não falou disso no livro, mas eles não entram muito nisso, mas ela só fala isso no começo, né? Que eles são novos ricos, que as pessoas não têm preconceito e eles têm essa dificuldade ali de conseguir entrar ali na alta sociedade, né? Qual que é a solução que o pai dela vê? Casar as filhas dele com gente rica de verdade, né? Gente bem nascida. Aí ele consegue casar a filha mais Meio que velha. incrível, porque acontece muito na vida real. Sim, na vida real, a gente rica não gosta de gente que ficou rica do nada. Eles gostam de rico, nasceu rico. E eles não se misturam, né? E aí ele vai casar a filha dele com quem é rico de verdade. Aí ele casa a mais velha, e aí vai casar essa mais nova. E ela ali meio banana, ali não reage e aceita numa boa. Isso também não é aprofundado. Por que ela aceita? Porque ela já é uma mulher adulta. E aí ela trabalha ali organizando evento para esse pessoal rico, né? Mas eles não conseguem ele entrar de fato ali na alta sociedade. E ele é esse CEO aí, controlador, e tem essa ira do nome do livro, que também é uma coisa meio rasa durante a leitura ali, você não consegue entender bem por que esse título do livro, porque essa ira dele não é muito justificada. Beleza, ele tem uns problemas com os pais dele, que são ali meio. é, Sabe aquelas pessoas que não deviam ter filho? Que eles não querem criar os filhos? Os pais deles tiveram filhos, ele e o irmão dele mais novo, e entregaram para o avô deles criar. E o avô deles é que era esse homem rigoroso. O avô deles só criava eles, ele criou eles ali para cuidar dos negócios da família. Enfim, ele cresceu sem amor, né? O clichê dele é esse. O problema dele é esse. Cresceu sem amor. E aí, como é que começa o livro? O livro começa com esse pai dessa protagonista, indo atrás desse CEO, porque eles meio que já são ali rivais ali nos negócios, mas o cara, o protagonista, é muito mais rico, né? Porque ele é rico de verdade.
E aí, qual que é do pai dessa menina? Ele ameaça ele pra ele casar com a filha dele, porque ele tem as fotos do irmão mais novo desse CEO, que é meio maluco, meio porra louca. Ele é mais novo, ele é mais assim, rebelde. Ele se mexe nas confusões e tal. E aí ele tem umas fotos desse irmão dele se pegando com a esposa de um cara lá, de um outro CEO lá, que é meio mafioso, que é meio envolvido com essas tretas de criminosa, enfim, todo mundo tem medo desse cara. E aí esse pai dela não se Menos ele explica. que não tem medo de amanhã ser careca, né? Pelo Menos visto. ele, menos ele. Não se explica também como que ele conseguiu essas fotos, não se aprofunda nisso, mas ele tem essas fotos. Ele mostra lá as cópias lá pra esse cara, pra esse CEO, e ameaça ele que ele vai ter que casar com a filha dele. E aí, beleza, ele aceita, contrata lá um cara pra tentar achar as fotos, né, pra se livrar do problema, mas ele tem que aceitar o casamento. E aí ele vai conhecer essa protagonista, e aí ele trata ela mal ali. Tem um meio enemies to lovers também. Inclusive entra naquela questão que a gente falou do episódio passado, que é um enemies to lover meio que estranho. E aí ele trata ela mal já de cara, ela meio que fica ali só escutando ele tratar ela mal, depois ela começa a tratar ele mal também, enfim. Eu sei que ela se muda pra casa dele, e aí é que começa a ficar. Até aí eu tava até achando interessante esse começo. Só que aí começa a ficar. Quando a autora tem que juntar eles, tem que fazer, porque eles começam se odiando, né? Vai morar na casa dele, ele coloca ela do outro lado da casa, e o quarto dele é do outro lado, enfim. Tem ali toda aquela, né, aquela briga ali do começo. Até aí eu tava com ela, eu tava gostando. Só que aí quando ela tem que juntar eles e me convencer de que eles têm química, até que na parte ali da atração física, ela entrega. Ela consegue passar bem ali, essas cenas não são ruins. Eu não acho a escrita dela ruim no geral. Mas ela não me conseguiu me convencer que eles estavam se apaixonando. E aí depois eu fui entender, quando eu terminei de ler o livro, que é porque ela não aprofundou os personagens individualmente. É tudo muito raso. Por que essa menina aceita esse casamento forçado se ela já tem quase 30 anos e ela pode fazer o que ela quiser da vida dela? Ela trabalha, ela é independente. Ela não deve nada pros pais dela. Por que esse cara tá simplesmente aceitando essa chantagem e não procurou a polícia? Sei lá. Sabe? Aí, por que esse cara aí por que é o rei da ira? Essa ira dele não é explorada. Beleza, os pais dele são. Tem lá umas cenas com os pais dele, eles são meio ali infantis ali, sabe? Aquele povo que não cresceu, eles moram um mês num lugar e outro mês no outro. E aí eu achei que ali ela fosse começar a me explicar o porquê que ele é assim, mas fica muito raso, não aprofunda, não consegui me conectar com o problema dele. E aí tem esse irmão dele problemático que também não aprofunda esse relacionamento dele com o irmão, que ele tá protegendo, vai casar com uma estranha pra proteger o irmão. E ela não me mostra nenhum momento ali Eu de. acho que o problema desse, desculpa te cortar, mas é só Ah pelo lá. que tu tá narrando, eu sinto a impressão de que ela tinha muitas páginas pra fazer isso e ela resolveu focar mais no romance do que dar uma consistência pra esses personagens pra gente ter empatia pro romance acontecer, sabe? Tipo, Exatamente. a Ela. gente tá conhecendo esse personagem X e esse Y, a gente sabe a personalidade deles dois, e quando eles se juntarem, a gente vai notar a química dessas duas personalidades. Eu acho que faltou isso, né? Faltou muito. Ela não conseguiu me convencer de que eles estavam se conectando emocionalmente. A parte física, beleza. Não é tão complicado assim escrever uma cena de sexo, gente. Tem até fórmula pra fazer isso aí. As autoras aí escrevem aí a rodo esses livros assim. Mas me faltou profundidade ali de eu me convencer de que eles estavam se apaixonando de verdade. E detalhe, ela não sabe que o pai dela tá chantageando ele. Inclusive, ela passa mais da metade do livro sem entender por que ele aceitou. Inclusive, eu também não entendi, né? Quem tava lendo também não entendeu. Por que ele aceitou casar com ela, né? E aí, por causa dessa chantagem, ela só vai saber lá mais no final. E aí, a parte dela também não tem profundidade nenhuma, não se explica direito que ela tá ajudando, concordando com esse casamento. Aí beleza, é por causa dos pais dela, mas não tem nenhuma cena que mostra que ela tem nenhum tipo de amor pelos pais dela, que mostre que ela tem ali aquela devoção pela família, porque poderia dizer que é isso, né? Não, ela é muito apaixonada pela família dela, ela faria tudo pela família dela. Não tem isso, em nenhum momento no livro.
Não se explica isso. Também não mostra a irmã dela direito, que casou lá com também casamento arranjado. E aí o livro vai todo nisso. É muito grande o livro pra quase nada, né? E aí, quando chega lá no final, que ela descobre tudo, ela se vira contra o pai dela muito facilmente também. O que mais uma vez fica estranho, porque ela tava se casando, então. E aí o livro acaba e é isso, sabe? Não tem assim. Eu até falei que eu tinha parado de ler no meio, porque não tava me pegando ali, sabe? Não tava me dando vontade de terminar de ir. Eu só terminei mesmo porque a gente tinha combinado de fazer o episódio sobre isso. E eu queria terminar de ir pra poder falar mal mesmo. Porque eu não achei graça nenhuma. E aí, falando de livro com CEO, com o clichê do CEO, e eu acho que eu já falei desse livro aqui também, eu não entrei em detalhes, mas eu falei dele, que é um livro da Vicky Eland, não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Eu não lembro se ela escreveu sozinha ou se ela escreveu com aquela outra autora, que ela tem um monte de livro com ela. Não vou lembrar o nome da outra. Eu sei que elas lançam uns 6 livros por ano. E esse livro é. Qual é o nome, meu Deus? Inapropriado. Em português ficou assim. E é assim, com um CEO controlador, um CEO arrogante, um CEO, né? Que tem todos os livros. E esse livro eu fui ler porque eu achei que era um livro de safadeza, um livro hot, né? E ela escreve muito bem hot, e eu fui ler pra isso, não vou mentir. Só que aí o plot vai desenrolando, e aí ela vai te explicando por que que ele é assim, e aí ela vai te dando uns flashbacks, e vai ficando pesado o negócio, sabe? E aí no meio do livro eu já tava muito triste, porque a história vai ficando mais pesada e mais pesada. E aí no final ela revela tudo, e eu fiquei É, arrasada. Eu não tinha te falado desse livro, não é falei? aquele meme. É aquele meme, né? Ah, porque não sei o que, uma mão, era uma mão não necessariamente na cintura, mas pra ficar, não ficar mais 18, eu vou usar essa expressão. Era pra ser uma mão na cintura, de repente tava uma mão na consciência, né? Consciência, eu fui procurando safadeza e encontrei tristeza. Era triste, triste a história tudo, cara. Então, ela tinha umas cenas de hot muito boas, porque ela escreve muito bem isso, mas ao mesmo tempo ela tava me entregando ali uma profundidade do personagem, do porquê que ele é assim, por que é complicado o relacionamento dele com a personagem e tal. E eu achei muito bom esse livro. Eu li esse livro numa noite, comecei a ler assim, de tarde, de tardezinha, e de madrugada eu tinha terminado. Tinha o quê? Um pouco mais de 300 páginas, eu acho. Nem é tão grande assim. E ela entregou tudo ali, nesse livro com menos de 400 páginas. E aí eu fico. Fica difícil a gente não dizer que é skill issue, né? Ela que não soube fazer o negócio em 500 páginas. Mas enfim, resumindo, não achei graça nenhuma. Não fiquei com vontade de ler os outros, que eu imagino que são mais 6, né? Já que é o 6 do pecado. Eu nem sei como é que eles se conectam. Eu até fiquei de olhar se. Porque aparece um personagem nesse livro que é até interessante. Um britânico lá. E eu fiquei curiosa para saber se ele é protagonista de algum dos outros livros. Ele aparece bastante, assim, como amigo do protagonista, né? E eu fiquei de olhar e esqueci. Mas na verdade eu nem fiquei com vontade mais de ler esse livro, porque achei que ela não entregou nada. Já não tô acreditando que ela entrega nos outros. Mas enfim, era isso. Temendo o que poderia vir no resto da sequência, é melhor ficar só nesse, né? Só no Não, vou primeiro. ficar só nesse. Ainda mais se forem grandes assim, né? Sim. Eu acho que isso é uma questão muito do mercado, né? A gente já comentou umas vezes disso. Que às vezes não tem essa necessidade toda, mas começa a inventar coisa, inventar plot e aumenta a diagramação, porque precisa bater o número de páginas lidas, né? Então, sei lá, às vezes o plot podia ficar um pouquinho mais sequinho e Podia. acaba extrapolando e perdendo a mão. Enfim, uma pena, né? É uma pena. É, Ainda mais que é uma tendência, então pra mim é uma pena gigantesca, porque isso me afasta muito do gênero, me dá uma angústia. Porque, cara, não tem necessidade de tu pegar um romance de 800 páginas, sinto muito. não vou ler. É difícil. Falando em coisas difíceis, né, menina? Eu me deparei com esse livro, vou começar com uma introdução para poder explicar como fui para lá. Mas assim, deparei com esse livro na época que começou a ter a divulgação e da autora, né? A autora começou a ir em podcasts para fazer a divulgação do livro. E aí
a galera do TikTok começou a pegar uns recortes e tal, e ela usava muita expressão female rage, né? Que é a raiva feminina. E ela tava comentando isso, e tem muita gente que não gosta porque ela use essa expressão, porque, enfim, tá comercializando e tal, como se a gente não vivesse num mundo altamente capitalista. Enfim, não é necessariamente culpa da autora. Enfim, e aí tava toda essa discussão, e aí muita gente começou a falar isso. O livro nem tinha sido publicado ainda, detalhe, ainda não tinha saído. Ela só estava comentando em cima do livro que iria sair. As pessoas ainda não tinham lido e já odiavam o livro. E aí eu decidi, por que não ler? E aí, um belo dia, eu tava meio à toa. Eu disse, cara, eu vou ler. Eu tava procurando um livro e eu vi que tinha saído a tradução, né, no lugar suspeito, onde eu pego as traduções dos livros. E aí eu disse, por que não ler? E então foi assim que eu cheguei a ler o Metade da Idade dele, da Jeanette McCurdy. E assim, pela sinopse, eu sabia que não dava pra eu sugerir ler aqui, porque é aquilo que eu sempre digo, a Nana não tem estômago pra ler umas coisas. E ela não ia ter estômago pra ler esse livro. Então eu peguei e disse, tá, vou ler. E eventualmente eu escrevo em algum lugar resenha, eu faço alguma coisa. Só que ele ficou tão na minha cabeça que eu disse, eu preciso comentar com alguém, eu preciso ver alguma coisa. Eu fui ler resenhas dele, quando eu terminei, inclusive. E eu fui ler resenha, eu fui ver resenha, ver no TikTok, ver no YouTube. E toda vez que eu via a resenha, meio que eu senti que as pessoas, como elas já estavam com um preconceito por causa da divulgação, por causa da sinopse em si, quando foi ler, já foi ler com um olhar assim, sabe, odiando o livro, não se propôs a aceitar, absorver o que estava querendo dizer, ver qual é o ponto de vista da história. Enfim, foi bem complicado. Eu só vi uma pessoa falando daquela história, né, do ponto de vista feminino e entendendo o que a autora quis dizer, inclusive com a expressão de raiva feminina que ela tanto mencionava, né, nas entrevistas e tal. Mas enfim, o Metade da Idade dele é um livro sobre essa adolescente, né? Como ela começa adolescente, depois disso, no meio do livro, ela se torna uma pessoa legalmente adulta. E muita ênfase nisso, no legalmente adulta, viu, gente? Porque isso é importante. Ela tem 17 anos, então ela está no último ano do ensino médio lá nos Estados Unidos, ela mora no Alasca. E ela vem de uma situação familiar bastante complicada. Logo na abertura do livro, a gente já tem ela passando numa situação que ela tá namorando esse garoto da idade dela. E ali ela tá lá realizando, né, atos sexuais com o cara, e aí ela tá meio assim, pensando, nossa, tomara que acabe logo, isso aqui é tudo, né, é tudo uma bobagem, não acontece nada, eu não sinto nada. Praticamente ela diz assim, foi tudo propaganda falsa, quero ir no Procon porque me prometeram que ia ser um fenômeno e nunca é. Que ela já tá no terceiro namorado, quarto namorado, e com nenhum deles ela se sentiu minimamente conectada. E ela usa muito essa expressão, conexão. Ela quer sentir uma conexão com alguém. Ela pensa que ela vai sentir essa conexão com alguns dos namorados que ela vem tendo, ela nunca acontece. E aí acaba esse primeiro capítulo, que basicamente, né, é a situação ali do quarto, né? Ela com o cara, quando a gente começa a relação, acontece, e aí eles têm um diálogozinho que no final ela termina com ele. Né? Na verdade, os dois terminam, né? Ele começa a falar pra ela diz, vamos terminar, não tá dando certo mesmo. Vamos encerrar por aqui, vamos ser amigos, mas ela mesmo já sabe que ela não vai ser amiga dele, fica por isso mesmo e acabou, e ela volta pra casa. E aí a gente começa a perceber que essa frieza, essa falta sabe, essa apatia toda vem do reflexo muito grande da situação dela de casa. Que ela chega em casa e ela tá sozinha, a mãe dela, né, não está, a mãe dela só deixou um bilhetinho no post-it, escrito basicamente, comprei comida, tá não sei aonde, eu vou chegar tarde porque eu vou sair com fulano de tal, que é o namorado dela, né, o namorado no caso da mãe,
E é isso. Se cuide, beijos, até amanhã. Quando elas vão se esbarrar antes dela, né? A mãe dela ir pro trabalho e ela ir pra escola. E aí ela guarda esse post-it numa caixinha de joia. E você nota que o post-it, né? Essa mensagem que a mãe dela deixou pra ela, é rasa, é altamente rasa. É uma coisa muito, sabe? Ah, querida, tô ocupada pra você. Um forte abraço, se cuida, se vira. E conforme o livro vai avançando, a gente vê que essa relação dela com a mãe dela é muito isso. A mãe dela a teve muito jovem, eventualmente ela vai escrever sobre isso, né? Ela faz uma redação na escola onde ela explica que a mãe dela foi uma grávida na adolescência, que ela, obviamente, foi expulsa de casa quando ela ficou grávida, então ela ficou meio que uma mão na frente e outra atrás. Ela foi morar num parque de trailers lá nos Estados Unidos, tem muito disso, né? Não tem uma favela, mas tem os parques de trailers, onde as famílias que são muito ferradas de grana estacionam trailer no lugar. E aí, basicamente, é isso. Eles moram dentro daquele carro porque dentro do carro eles não pagam o imposto, né? De casa, eles só estão estacionados, então eles não têm como pagar imposto. Então, quando ela tá ali sendo criada dentro desse trailer, por, sei lá, eu acho que são os primeiros 7 anos da vida dela. E a mãe dela faz alguns trabalhos, assim, por alto, e ela recebe uma grana do pai dela para elas irem se sustentando até que o pai dela para de mandar essa grana e a mãe dela vira stripper. Então, essa relação delas é uma coisa assim bem delicada, porque você obviamente percebe que ela tem muita vontade da mãe dela ver ela não como aquele problema que ela surgiu na adolescência da mãe dela, porque a mãe dela continua com uma mentalidade de 14, 15 anos, não, se não me engano ela tem 15 anos. Ela permanece com essa mentalidade de 15 anos quando ela já tem 30 e tantos, sabe? A mãe dela tem basicamente a minha idade. E ela continua com essa mentalidade de 15 anos, altamente centrada em relacionamentos, é porque ela precisa de um relacionamento para ficar bem e etc. E nisso ela ignora as outras prioridades da vida dela, como, por exemplo, cuidar da casa, cuidar da filha. Quem cuida da casa, quem mantém, quem faz as compras e quem tem que checar se a conta da luz e da água foi paga e tudo mais é a nossa protagonista, a Valdo. Então, assim, ela tem muitas responsabilidades, ela é obrigada a amadurecer mais cedo, porque a mãe dela nunca amadureceu, e ela se sente nesse lugar de abandono muito forte. Então, aquela questão toda da conexão que ela busca, essa conexão vem daí. E aí ela tá vivendo a vida dela, né? Essa vidazinha mais ou menos, ela tem um trabalho no shopping, ela trabalha na Victoria's Secrets, uma loja da Victoria's Secrets no shopping, isso também é importante. E aí ela vai e tal pra aula, ela tem uma amiga de infância que ela não se dá muito bem com essa amiga de infância, elas estão basicamente juntas mais por conveniência, né, do que de fato por uma amizade, um sentimento mútuo que elas têm. E aí, nesse bendito dia de aula, entra o professor novo lá eles chamam de inglês, né? Aqui a gente poderia dizer que é uma literatura, português, redação, mais ou menos nessa direção. E ele começa a falar, ele dá um discurso assim meio cínico, dizendo que ele é um perdedor, mas ele não quer que, né? Ele sabe que ele é um perdedor, porque ele poderia ser várias coisas, mas ele está ali como professor, mas que na função dele de perdedor, ele quer que os alunos dele não sejam. E aí, nesse discursinho assim, pronto, meio cínico, meio irônico, ela olha assim para ele falando, ela diz, tá aí, simpatizei, eu gostaria de saber mais sobre esse cara, e ela começa a ficar obcecada por ele. Ela desenvolve esse crush nesse professor. Aí você pensa, nossa, esse professor tem o quê? 20 e poucos anos? Acabou de sair da faculdade e tal? Não, esse professor tem 45 aproximadamente, se eu não me engano, nunca chega a falar, mas ele tem mais de 40 anos, inclusive com todos os sinais claros de que ele já é de meia idade, ele tem
o físico, já aquela barriga protuberante, o cabelo começando, né, a ir pra trás, aquelas aberturas grandes, assim, da calvície, da testa. Então, tipo assim, não é uma figura atraente, mas pra Valdo. Não é nem o professor das meninas lá de Pretty Little Lies. Não, não é nem, tipo, não é um Ezra Fitz. É um cara comum, X, 40 e poucos anos, casado, sabe? Que tá indo trabalhar numa escola pública do Alasca, sabe? E é isso, sabe? Não tem não tem um brilho, mas é o modo como ele fala, essa coisa que ele parece mais esperto que as outras pessoas e tal. Esse cinismo. E como a Valdo, ela tem uma visão muito cínica do mundo, isso eventualmente faz ela simpatizar com ele, e aí ela cria na cabeça dela que ele é o cara mais próximo do que ela sempre quis pra vida dela. E aí, minha filha, você começa aquela situação, né, pavorosa. O livro vai se seguindo com ela fazendo. Ela resolve que ela vai escrever a redação dela da melhor forma possível para chamar a atenção dele. E aí ela começa a estudar só para a disciplina dele, porque ela não tinha, né, vontade nenhuma. Ela era altamente apática na escola. Ela era uma aluna mediana para ruim. E a partir do momento que ele chega, ela resolve que ela vai se dedicar só à disciplina dele. E aí a gente tem vários capítulos pontuados que são os capítulos que começam com ela comentando como foi o processo dela de se arrumar para ir para aula. Então, logo no começo, ela diz: ela compra muito, ela consome muito, ela tem essa dependência de. Toda vez que ela fica muito chateada, ela abre várias abas, né, de compras online e começa a comprar várias coisas que ela sabe que ela não vai usar. Então ela compra muita maquiagem, ela compra muita roupa, ela compra sapato, ela compra isso, ela compra aquilo, vai, compra, e aí ela fica, como ela diz assim, ela fica ansiosa para que a roupa chegue, e aí ela vai experimentar como se fosse, na hora que ela fosse vestir aquela roupa nova, ela fosse se sentir magicamente melhor. E aí, eventualmente, nessa coisa dela buscar, né, ser uma aluna melhor, né? Ela quer ser uma grande aluna, ele manda ela fazer uma redação explorando 3 etapas da vida dela. Em uma delas, ela comenta que ela sofria bullying, porque ela era muito pobre e ela não tinha dinheiro para comprar roupa, então ela estava sempre usando roupa de doação. Então, quando ela começa a trabalhar lá na Victoria's Secrets, que para quem não tem muito, eu acho difícil, né? Mas para quem não tem muito conhecimento, Victoria's Secret vende sempre aquela ideia de luxo e corpos muito bonitos e é muito sexy, é muito apelativo e é muito desejável. Então ela começa a trabalhar nesse ambiente, ela começa a ser vendedora dessa loja que é altamente ligada a essa coisa, essa ideia de feminilidade. E essa ideia de sexy, essa ideia de atrair homens através da roupa que você usa, e junta com o trauma que ela tinha, do bullying que ela sofria por causa das roupas, e a gente vê o porquê que ela sempre desconta os sentimentos dela comprando roupa nova. E toda vez que ela fica angustiada por algo, a gente tem a descrição dela de todo o processo, sabe? A angústia dela de quando ela quanto mais ela compra roupa, pior o psicológico dela tá. E quanto mais tempo ela passa se maquiando, a quantidade de roupa que ela troca, mais a gente sabe o quanto essa menina tá na merda. E, enfim, a gente vai vendo que ele vai se preocupando, se afeiçoando com ela. A princípio parece muito que ele tem aquela preocupação básica, quase que um paternal, porque ela joga, né, na redação dela que ela vem de um lar muito complicado. E isso chama a atenção dele e tal, e ele diz que ela tem potencial porque ela escreve de uma maneira crua e autêntica e tal, que se ela se dedicasse ela poderia ser uma escritora muito boa. E aí ela leva isso em conta como se fosse
ele dando em cima dela, e aí ela resolve dar em cima dele. E aí acontecem várias situações, até que o momento em que ela vai e beija ele. E aí ele repele, diz que não, que ela não, ela tá viajando, ele deixa ela na casa. E na casa dela, não, ela ela foi visitá-lo na casa dele porque ela já sabia onde era a casa dele a essa altura. Papo dela ter ido jantar na casa dele com a esposa dele e ter visto o filho dele. Uma loucura nesse nível. E aí ela vai nessa assim, tal, não, porque com certeza ele estava afim de mim, ele não pode assumir porque vai ser um tabu e não sei o que. Ela começa a criar histórias, né, assim, para justificar o fora que ela tomou, até que eventualmente chega o baile, aquele baile que tem, né, na escola americana, que é aquele baile lá no baile de inverno, eu acho, que é quando tem a metade do ano, depois vai ter o outro que é o baile final, né, do final de ano, mas esse é o baile de meio de ano, e aí nesse baile de meio de ano, ela encontra ele trabalhando lá na escola, porque ele precisou ficar ausente por um tempo, tal, o pai dele faleceu e tal, ele tirou uns dias de folga e ela pensa que é por causa dela, e aí eles têm essa conversa, ele diz pra ela que o pai dele morreu, que ele tá meio sensível, piriri, pororó, ela resolve que ela vai consolá-lo, e nisso ela vai lá e acontece uma situação específica bastante sexual, que eu novamente não vou dizer o que é que acontece, porque não quero que a gente ganhe tag de mais 18 nesse episódio. Enfim. E aí começa, então, entre muitas aspas, o romance entre eles dois, né? Eles dois juntos e eles começam a se encontrar, eles se encontram em cafeteria, tal, para discutir a relação, até que de fato eles consumam a relação, ele começa a ter um caso com ela, ele começa a chamá-la de namorada, e aí ela começa a repetir o mesmo padrão de comportamento da mãe dela. A mãe dela sempre diz que mulheres têm que estar muito bonitas o tempo todo, porque se elas não estiverem arrumadas o suficiente, elas vão ser largadas. É basicamente um resumo desse, é uma coisa pavorosa. E aí, né, ela vai lá, sempre é bom lembrar, esta pessoa, né, esta menina de 17 anos, se relacionando com esse cara de 45. Claramente é um relacionamento com pedofilia, não tem como não dizer que não é, mas o tempo todo, como a gente está vendo ser a narração da Valdo, ela faz parecer que ela está no controle. Ah, porque eu decidi que a gente iria ter esse relacionamento. Ah, porque eu fiz ele ligar pra mim. Ah, porque, sabe, ela sempre arranja justificativas pra não perceber o quanto ela tá sendo manipulada. E a história vai seguindo e vai se complicando, né? Ela vai passando por situações assim altamente insalubres. Chega um momento em que eles estão tão dentro dessa relação que ele leva ela para jantar em outra cidade, né, para ninguém reconhecer eles dois. E ele liga pra ela quando ela vira totalmente amante, né? E aí, então ele liga pra ela quando a mulher dele saiu pra levar o filho na escola e quase que flagra ela, e é uma situação altamente degradante porque ela abandona o trabalho com tudo, porque ela precisa vê-lo naquele momento e tal. Nossa, e vai crescendo, até chegar um ponto em que ela resolve que vai, né, eles vão se separar, e ela começa a sair com um carinha da idade dela. Vão sair porque agora ela, a princípio é muito óbvio que ela quer fazer um ciúmes nele, sabe? E aí ela vai sair com esse moleque e ela começa a comparar, pô, ele é gente fina, ele se preocupa com o que eu tô falando, ele tá sempre atento no que eu tô dizendo, não sei o que, mas ele não é o fulano de tal, né? Não é o bendito do professor. E uma coisa muito característica dessa história é que o tempo todo a gente não vê a Valdo chamando ele pelo nome. É sempre senhor fulano de tal. Ela nunca chama ele pelo nome, sabe? Pelo primeiro nome. A gente sempre vê ela se falando dele, né? Mencionando ele, sempre nesse tom de respeito, de botar ele acima dela. Então é o Mr. Fulano de Tal. O tempo todo ela sempre usa essa expressão, Mr. Fulano de Tal. Ela sempre com coisa, com esse
essa nomenclatura antes do nome dele, pra ver o quanto que ela botou ele lá em cima, sabe? E aí a situação vai escalando novamente, até que, enfim, ela vai pra um novo baile com este menino, né? Com este menino que ela está namorando. E aí já é o baile, né, de final de ano, do ano letivo. E aí, basicamente, ela dá um perdido no moleque pra reatar com esse professor. Eles se pegam lá no banheiro e quando ela volta, basicamente o moleque olha pra ela, ele percebe que ela tá ficando com alguém, ele não sabe com quem, e aí ele termina com ela, ele diz, ó, não vai ser legal, eu gosto muito de você, mas você claramente tá em outra, e não vai ser legal pra nenhum dos dois a gente ficar insistindo. Enfim, ele é um querido, sabe? O moleque é um querido. E quando ele vai embora, ela fica assim, eu fico triste de perder a presença dele, muito mais porque eu sabia que ele seria bom pra mim do que de fato porque eu tenho sentimentos por ele. Tipo, ela tem consciência de que o relacionamento que ela tava tendo com esse moleque era muito mais próximo do que ela queria de conexão. Mas ao mesmo tempo, ela diz assim: poxa, eu queria ter gostado dele, ela queria estar envolvida, né, romanticamente com ele, porque na cabeça dela ainda tá que o Mister Fulano de Tal, né, esse tal do professor, era o Mister Cord, era a pessoa ideal para ela. E aí chega um ponto que eles brigam de novo, e aí o professor se separa da esposa dele. Esse é um momento bem marcante, que ela já se formou na escola. Justamente quando ela se formou na escola e completou 18 anos, alguns meses antes, eu acho que uns 3 meses antes da formatura, ele se forma. Ela completa 18 anos, ou seja, ela tá em idade legal. Então, imediatamente, ele resolve que a hora dele se separar é essa. Não, agora eu posso me separar. Era um casamento infeliz e tal, e eu me vi obrigado a casar com a fulana, mas agora eu enxerguei que esse é o momento de me separar. Magicamente, sempre bom lembrar, magicamente quando a aluna dele deixa de ser aluna dele, ela passa a ter idade legal, entre aspas, porque lá nos Estados Unidos é 21, mas eles consideram 18 anos também uma idade já adulta, né? E, enfim, chega nesse momento em que ele primeiro mora num hotel e depois ele arranja um apartamento para morar. Sempre bom lembrar que ele era sustentado pela esposa dele, então ele tá altamente estressado porque ele não tem dinheiro para nada. Mas, segundo ele está vivendo o sonho. A partir daquele momento, ele está vivendo o sonho porque agora ele vai finalmente escrever o romance que ele nunca terminou. Ele vai ser um autor publicado e ele consegue vislumbrar a vida que ele sempre quis, porque agora ele tem a Valdo do lado dele, ele se sente capaz de fazer qualquer coisa, enfim. E ela coloca na cabeça dela que era o que ela sempre quis, que era essa intimidade, e eles dois viverem praticamente juntos, porque bom, a mãe dela não sente falta dela, né? Sempre é bom lembrar isso. E aí ela passa o dia inteiro no apartamento dele, ela vai trabalhar, ela volta pro apartamento dele, ela só vai na casa dela pra pegar algumas mudas de roupa e depois ela volta pra lá, pra esse muquifo onde ele está morando. E então, tipo assim, ela começa a ter essa vida próxima e domiciliar e tal com ele, e aí meio que a ficha dela vai caindo de que talvez ela tivesse fantasiado tudo aquilo, né? Todo esse romance, toda essa coisa brilhante, né? Essa conexão. Porque de repente ela tá se vendo trazendo comida pra ele, porque ele não sabe cozinhar legal, ele só sabe cozinhar aquele salmão refinado e tudo mais, porque anos e anos morando com uma mulher rica. E aí ela traz uma comida fast food que ela encontrou e tal. Que, enfim, ela tá alimentando eles dois. Então, de repente, ela tá lá passando todo esse estresse, porque ela tem que estar, sempre bom lembrar, que ela continua cada vez mais maluca quanto o físico dela, ela tem que estar sempre perfeita, porque senão o Mister Cord vai abandoná-la. A essa altura ela só chama ele de Cord, depois que ela se forma e começa a morar com ele. Mas ela não chama ele pelo nome, é sempre bom lembrar isso também.
Então fica essa coisa e de que ele é super dependente dela e ele quer que ela abandone o trabalho dela porque ele quer que ela vá para a faculdade e ela tem esse problema de autoestima muito grande que ela diz que ela é muito sem expectativa para fazer uma faculdade, ela não vê futuro nela mesma para ela fazer uma faculdade. A mãe dela fala para ela isso. Ah, pessoas como nós não vão para a faculdade, não tem um futuro brilhante, a gente faz o que dá. Enfim. E aí fica nesse clima até que estoura a frase que fica mais explícita de todas do que a autora quis passar com esse livro. Que é ele reclamando, dizendo que ela é imatura demais. Ele fica gritando pra ela um dia que ela é muito imatura, que ela age só por impulso, que ela é será, muito né? emocional, e de repente ela vira pra ele, ela diz assim, sim, eu tenho 18 anos. É por isso Por que que eu será ajo que ela é imatura, né? e aí ela joga de volta pra ele, né? Por isso que eu sou imatura, eu tenho 18 anos. E aí ele joga pra ela a responsabilidade de todas as decisões dele, dizendo: você não era imatura o suficiente quando me pediu para abandonar o meu casamento. E ela nunca pediu. E esse, pra mim, é um ponto mais, assim, óbvio do que a autora quis dizer. Porque em momento nenhum ela pediu. Ela disse, eu vou terminar com você porque não tá dando, não tá legal, eu sou basicamente a pessoa que você quer um sexo rápido e selvagem a qualquer momento e não tá dando certo. Eu quero mais do que isso. E é justamente isso que ela pede, né? Eu quero te ver a qualquer momento, eu quero um relacionamento de fato, eu quero a conexão, eu quero poder sair com você em horários normais e comerciais. E aí ela fala isso, eu quero isso e eu não vou ter isso. Então a gente termina aqui. E aí ele vai e termina com a esposa dele, justamente quando elas formam. Então, assim, foi a decisão dele. Ele optou por isso. Ele optou por ir atrás dela. Ele optou por deixar ela, sabe, consolar ele, muitas aspas, no dia que ele contou do falecimento do pai dele. Ele foi marcar um encontro com ela numa cafeteria para eles discutirem o que aconteceu nesse dia do baile. Foi ele que foi até a casa dela depois de uma discussão com a esposa e no final eles transaram pela primeira vez. Então, tipo assim, são todas as decisões que foram ele que tomou. Foi tudo quem decidiu foi ele. Ela sempre, como narradora, né, aquela narradora não confiável, a gente começa a pensar, vendo por ela, né, ela sempre dizendo, não, eu tô no controle, fui eu que fiz, fui eu que induzi, mas é óbvio, é muito óbvio que foi ele que decidiu, foi ele que manipulou e tudo mais. Enfim, e aí a gente chega nesse momento, nessa discussão, e aí para resolver essa discussão toda, ele vai levá-la para uma viagem para o Havaí, que é uma coisa que eles comentaram em determinado momento, de que quando eles ficassem juntos de verdade, se eles pudessem ficar juntos de verdade, eles iriam para uma viagem no Havaí para relaxar, não sei o que, serem pessoas normais, um casal normal. E aí ele agenda essa viagem para o Havaí, a mãe dela, né, que ela vai para casa para fazer as malas, e aí a mãe dela, que ela tinha, né, encontrado numa dessas idas e vindas para buscar roupa nova, né, roupa limpa, a mãe dela disse que ela tinha entendido que ela tinha um problema de dependência emocional, que ela estava tratando isso, que ela estava num grupo de apoio, que agora ia. E aí, a gente chega nos últimos capítulos, que é quando a Aldo olha a situação que ela tá vivendo, ela tá na fila do aeroporto, e aí ela diz que ela vai no banheiro, falta 15 minutos pro embarque. Ele manda mensagem para ela dizendo para ela não se atrasar, e daí faltam 10 minutos, 5 minutos, o embarque começa, e ela pega a mala dela e vai embora para casa. E ela diz assim, eu já tô com a mala pronta, eu vou falar com a minha mãe pra gente finalmente fazer a viagem que ela sempre quis. Porque a mãe dela sempre falava de viajar pra uma cidadezinha, onde elas foram quando a Valda era criança, e foi o melhor momento delas duas juntas, porque, enfim, foi basicamente aquele momento de conexão novamente que sempre é falado durante esse livro todo, né? A conexão, a dito momento em que você sente que a outra pessoa te ama, não apenas te suporta, sabe? Não apenas te tolera, ela ama você. E foi basicamente isso que a mãe dela diz que sentiu enquanto ela estava viajando, e ela botou na cabeça dela que se elas fossem viajar juntas,
ia dar certo, né? Ela tava no final, meio que a Valdo percebe que ela queria essa conexão da mãe dela e não de um estranho. E aí ela chega lá e a mãe dela já botou um outro namorado em casa e tá vivendo de novo todo aquele ciclo de busca de conexão com outros homens. E aí ela meio que cai a ficha de que, putz, ela tá sozinha nessa. E aí termina o livro justamente com ela entrando num trem, se eu não me engano, eu não lembro se é um trem ou um ônibus, mas ela resolve fazer uma viagem sozinha, tá todo mundo ligando pra ela, né? A mãe, o fulano, né? O Mister Corge. E ela não tá atendendo ninguém porque ela meio que bota na cabeça dela, não, é isso. Então é isso. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Ela, nessa altura, ela pediu licença no trabalho, ela pegou uma folga no trabalho, mas eu acho que ela já tava pra ser demitida porque ela tá vivendo em função do Mister Corge. E aí ela fica meio, cara, eu não sei qual é o futuro, esse aqui no presente eu vou viajar sozinha, eu vou viver o meu momento, porque eu nunca tive um momento meu, basicamente isso. E aí acaba o livro nesse corte seco, sabe? Nela entra nela viajando, ela tá vendo, tem 20 ligações de cada um, e aí ela desliga o celular e ela fica em paz. Ela diz que ela desliga o celular e fica em paz. Enfim. E muita gente que leu esse livro fica batendo na tecla dizendo que há uma romantização desse relacionamento. E pra mim, leu com a bunda, sinto muito. Pra mim também, sem ter lido, né? Baseado no que você falou, parece que é uma crítica. O livro inteiro ela tá justamente mostrando como é problemático o relacionamento. Ou eu tô maluca, né? Pode ser eu que esteja louca. Cara, então estamos malucas juntos, sabe? Porque o tempo todo que eu lia, era eu vendo assim, essa menina tá piorando cada vez mais, ela tá se afundando, é uma depressão gigantesca, e ela tá passando por crises e crises de ansiedade, esse consumo dela. Eu não sei se você chegou a ver pelo menos o corte dessa cena de Eufória. Quando a menina quer chamar a atenção do namorado da amiga, né? Que ela quer roubar o cara pra ela. E aí ela começa a acordar cada vez mais cedo, né? Ela acorda normalmente 5 horas antes de ir pra aula. Aí ela começa a acordar 4, tem uma hora que ela acorda 3, porque ela faz toda uma rotina de beleza. E aí ela faz todo. E esfolia, e depila, e pinta, e sabe, passa hidratante, não sei, e uma maquiagem, sabe, altamente trabalhada e roupas experimentadas várias vezes, aí até que ela encontra o visual perfeito para chamar a atenção desse cara. Tem essa cena em Euphoria na segunda temporada, e basicamente tem essa mesma cena várias vezes conforme o relacionamento da Valdo com o Mister Corge vai piorando, sabe? Quando ela começa a querer que ele se atraia por ela, ela leva um tempo X, sabe? Ela leva um tempo, sim, mas ela leva um tempo X. De repente, quando ela quer mais atenção dele, mais atenção dele, mais atenção dele, ela começa a falar que ela passa horas. De repente, ela começa a levar uma mala com várias opções de roupa dentro do carro dela, porque a qualquer momento ele pode desligar e ela tem que estar perfeita, então ela tem que fazer essa escolha de figurino para atrair ele, o tempo todo ela tem que estar atraente para ele, então ela começa a entrar numas piras absurdas, enfim, altamente uma coisa, sabe, é doentio, sabe, você percebe que não é saudável. E o tempo todo a gente vê essa busca da Valdo de que não, porque tem que dar certo com ele tem que me amar, porque ela tá em busca o tempo todo em ser amada. O pai dela foi embora, o pai dela deixou bem claro que ele não queria ser um pai na adolescência. A mãe dela teve ela, mas ela sempre deixou claro que ela teve ela, que, né, que não foi bem uma escolha, né? Ela tava grávida, ela decidiu que era, né, eticamente ruim fazer um aborto, então ela manteve a Valdo. E ela sempre disse, ela não foi escolhida, ela foi acatada, mas não é bem essa expressão que ela usa, sabe? Mas é basicamente esse sentimento que ela tem, ela nunca foi escolhida. E aí todos os caras que se relacionavam com ela, os caras do colégio, só queriam ficar com ela porque ela tinha um corpo legal. E aí depois, sabe, foi essa consequência. A amiga dela não era amiga dela porque achava ela uma pessoa bacana. Não, a amiga dela era amiga dela porque ela fez uma amizade com uma pobre, né? Então, basicamente, a
amiga dela era aquele tipo de pessoa que se dá tapinha nas costas por fazer caridade. Então essas coisas vão acumulando dentro dela, e quando ela enxerga no Corge essa coisa de que esse cara está me dando atenção, ela leva automaticamente pro romântico, porque é a única referência que ela tem de atenção de homens, porque, enfim, ela foi criada pela mãe dela, e ela sempre quer se distanciar das coisas que a mãe dela é, mas ela acaba repetindo todos os padrões de comportamento da mãe dela. E esse cara, esse fracassado do cacete, que tá infeliz com a vida dele e tá querendo mudar a vida dele, tá em inércia, e ele resolve encontrar esta adolescente pra botar a culpa nas decisões dele dali pra frente. Cara, é muito óbvio pra mim tudo isso. É muito óbvio que o Mister Corge é um merda, desde o primeiro momento, desde o momento que ele faz esse discurso cínico dele. Ele faz um discurso de fracassado. Quem já conviveu com esses carinha Red Pill e Incel já ouviu esse discurso, já eu sou muito legal, mas as coisas não dão certo pra mim, parará, parará, de um cara medíocre, sabe? Então, é muito óbvio, desde o primeiro momento em que ele fala, é muito óbvio. Mas, enfim, ela tem 17 anos, óbvio que ela vai cair nesse discurso dele, porque, novamente, como ela mesma diz, ela tá na idade de agir por impulso, ela tá na idade de ser impressionável, ela tá na idade de ser, sabe, emotiva. E aí ela cai na lábia dele, vai caindo até o momento que ela sai da lábia dele e aí fica em esse aberto. Será que ela vai voltar? Será que quando acabar essa viagem, ela vai voltar para casa do Corge? Ou será que ela vai sair da casa da mãe dela e, sabe, se virar sozinha? Porque afinal ela já se virava sozinha. Não sei, a gente não sabe, a gente só tem uma esperança por ela. Eu acho que as pessoas não sei porquê também, não aceitam esse tipo de livro com esse tipo de crítica. Elas acham que tudo é romantização. A mesma questão da galera que eu falei que a menina estava sendo perseguida lá porque ela escrevia livro com o demônio. As pessoas não entendem, só porque a pessoa está escrevendo com o demônio, significa que ela é satanista, sei lá. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Quer dizer que ninguém nunca mais vai poder escrever sobre esse tipo de relacionamento, porque sempre vai ser romantização. Eu não, sei lá, as pessoas não entendem crítica, não tem interpretação mais, sei lá. Eu não entendo. E é um livro que você não precisa, sabe, se esforçar muito para entender que é uma crítica. Poxa, a autora, o livro anterior dela foi autobiográfico, né? Foi aquele do Eu Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, que ela conta basicamente toda a relação disfuncional que ela tinha com a mãe dela e também as consequências desse relacionamento disfuncional, né? Que ela resolveu sair de Hollywood por causa de abuso que ela passava, né? De gente muito mais velha do que ela, nessa faixa de 40 anos, quando ela também era menor de idade. Então, tipo, era muito lógico do que ela tava falando. Era muito, sabe, na cara. Olha, a Valdo pensa que ela tá no controle, mas ela não tá. Olha, ela tá totalmente prejudicada da cabeça por causa disso, disso, disso. Então, o que ela tá vendo é distorcido. É muito óbvio. Ela tem esse diálogo, nessa briga altamente expositiva, onde fica claro. Em que ela diz, eu tenho 18 anos, você tá esperando o quê de mim? E aí, sabe, as pessoas vão e fazem uma review dizendo, foi romantizada porque não era necessária ter aquela cena assim, assim, assado. Gente, pra mim foi meio óbvio. Tem toda essa cena em que ela glamoriza que vai ser o grande momento que todas as relações dele tem algumas cenas, né, das relações sexuais deles e que você vê o contraste, sabe? Quando acontece a primeira vez, ela não é isso, sabe? Era isso que eu tava buscando. Finalmente aconteceu tudo que eu esperava que acontecesse numa relação sexual. E de repente ela vai, depois dessa grande dose de adrenalina, e o relacionamento dele vai seguindo, ela vai meio que percebendo que não, sabe? Era fantasia, era tudo da cabeça dela, que era tudo mágico. Porque ela queria que fosse mágico. Enfim, e aí é esse contraste. As pessoas não conseguem mais fazer essa análise de, tipo, pegar a crítica. Tem que estar desenhadinho, tem que ter uma moral da história, tinha que ter a Valdo
ônibus viajando, dizendo, no final das contas, eu estava sendo abusada pelo meu ex-professor de literatura. Ligando Eu pra acho que era polícia. isso. É, tinha que ser ela da polícia denunciando ele. Eu acho que era isso que as pessoas queriam para poder entender que era uma crítica. Porque para mim estava muito óbvio, o livro inteiro estava muito óbvio, estava uma crítica a várias coisas, estava pontuando vários comportamentos nocivos. Mas no final das contas as pessoas só falavam que foi uma romantização, porque foi fetichização desse tipo de relacionamento. Eu disse, gente, aonde que tá isso? Essa menina tá destruída. Esse povo não assistiu Presença de Anitta, né? Se passasse hoje em dia, ia ser cancelada, com certeza. Ninguém ia querer, ia falar mal, ia cancelar, fazer protesto. É E complicado. aí é isso. É complicado. Por isso que eu falei, eu acho um livro complexo, sabe? Foi um livro. Ele é difícil de você. Não é difícil de você ler, mas é difícil de digerir depois. Porque quando acaba, eu fiquei muito assim, eu disse, tá aí agora? O que que eu quero torcer que o futuro dessa menina seja bom, mas Não a consigo ler. expectativa não é. Mas a expectativa não é boa. Eu preciso saber que o final é feliz. Eu preciso saber que as pessoas no final vão estar felizes. Mesmo que elas passem pelo inferno durante o livro inteiro. Eu preciso começar a ler já sabendo que o final é feliz. Com exceção de suspense, né? Esses eu, tudo bem. Mas quando tem um casal, quando tem um romance, eu quero ver todo mundo feliz no final. Esse é o que chamam, né, de livro sobre personagem. E, enfim, a gente começa a torcer por essa personagem, né? A gente termina torcendo por essa personagem. E, infelizmente, a gente não sabe se deu certo e nunca vai saber. Terminei de ler, eu fiquei assim, tá, talvez eu acho que ela conseguiu, ela vai atrás de quebrar esse ciclo. Mas aí depois eu pensei, mas ela já teve tantas recaídas, e a mãe dela também tem muitas recaídas. Será que ela não vai ter também? Será que quando acabar a viagem ela não vai atrás dele? Enfim, é triste, sabe? É muito triste e reflexivo e complexo, porque, né? Você sabe que isso existe, você sabe que tem esse tipo de história em qualquer lugar. Não precisa ser num livro baseado no Canadá e no Canadá não, né? No Alguém que Alasca. você conhece já passou por isso, tá passando por isso. Enfim, não querendo ser essa pessoa, mas sendo, Taylor Swift tem uma música sobre isso. o Devolva a minha juventude, ela era minha antes de você roubá-la. Resume, sabe? Se até Taylor Swift passou por uma situação dessa de grooming, né? Quem não viveu? Mas enfim, e aí é basicamente isso. Eu queria muito reclamar que as pessoas estão ruins de interpretação. Um livro desse, só uma pessoa, eu só vi uma menina que, enfim, não dá nem pra dar muito crédito, porque atualmente ela é bastante cancelada, né, no BookTok e no BookTube, mas ela foi uma das poucas pessoas que virou e disse, esse livro, eu entendo porque que ela diz que é a raiva feminina, porque é essa menina colocando toda a expectativa dela de vida num cara mediano para medíocre, porque foi tudo que ela foi ensinada através da mídia, através da mãe, através da socialização dela. Então ela tem muita raiva dentro dela porque ela tá presa nesse ciclo. Então, tipo, você entende o que a Janete queria dizer quando ela falava que era sobre raiva feminina. Você entende a mensagem do livro e tudo mais. Mas enfim, não é todo mundo que tem compreendido, né? Novamente, eu acho que faltava ter um moral da história para as pessoas conseguirem entender melhor. Faltou alguém mastigar ali, né? Pra tudo. Não, eu acho que as pessoas só não querem ler livro assim. Elas não querem ler livros com esse tipo de tema e ponto, acabou. Não interessa quem escreveu. Eu acho que as pessoas não querem pensar, né? Eu acho que tem isso também. Tem isso também. Enfim, era isso que a gente tinha pra reclamar. Só reclamou, na verdade. Ninguém elogiou muita coisa. Mas é um elogio. Se qualquer coisa é um elogio esse livro. Eu reclamo das pessoas. Realmente. Mas é isso. Falei se você leu algum desses livros, se você ficou curioso para ler, né? E recomende aí livros também mais parecidos, né? Pra gente poder reclamar deles também.
É isso, gente. Se você tiver alguma recomendação nessa coisa, nesse gênero, acho. Eu já li As Virgens Suicidas, eu li esse, eu já li alguns outros livros chamados problemáticos, e eu sempre faço esses comparativos. Então, assim, se vocês quiserem tacar livro tabu, pode tacar, porque eu vou ler. Provavelmente a Naná não vai conseguir ler, mas eu vou ler. E Eu não aí sou a fã gente. desses tabus, não. Não sou E, muito é- fã, não. e aí eu acabo comentando aqui, ou em rede social, que inclusive nossas redes sociais aqui do podcast estão sempre linkadas. Se você quiser deixar um comentário, não em rede social, mas no nosso feed, tem aqui os comentários, tanto no Spotify quanto no YouTube ativados. Só você deixar sua opinião, a gente sempre lê o que vocês postam de comentários. E é isso, muito obrigada pela audiência de vocês e a gente se vê semana que vem. Até mais e tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.